Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo, vou falar com vocês sobre citação. Aqui vocês encontram as minhas redes sociais, mas, se quiserem, cliquem nesse botãozinho, se inscrevam no meu canal. Toda semana a gente tem vídeo novo, então ativem as notificações. Vamos pensar o seguinte: a inicial foi distribuída, o juiz teve contato com a petição inicial, não foi o caso de improcedência liminar, de indeferimento, se mandou emendar a inicial, ela foi devidamente emendada e o juiz determinou a citação do réu. O réu será citado, um ato muito importante para a constituição válida e regular do processo. Vamos analisar então esse importante ato processual. Entendendo aí o que é a citação e qual é a natureza jurídica da citação. Se a gente pensar lá no direito das obrigações, a gente tem, trocando aqui em miúdos de maneira simplória uma obrigação, a gente tem o credor, a gente tem o devedor e a gente tem a prestação. Aqui, bem resumidamente, o desenho de uma obrigação. Então, você tem aqui uma ligação entre o credor e a prestação e o devedor e a prestação. Uma relação com dois sujeitos e um objeto. Agora vamos imaginar então a situação de um processo. O processo ele tem três sujeitos. Ele tem o Estado julgador, o judiciário, ele tem o autor e ele tem o réu. Então notem que enquanto uma obrigação tem dois sujeitos, um processo tem três sujeitos. E eles precisam estar ligados, eles precisam ter uma ligação. Quando o autor ajuíza a petição inicial, nasceu a ligação deste autor com o judiciário. Mas notem que precisa ser formalmente estabelecida a ligação do judiciário com este réu. Essa ligação aqui, para que este réu passe a ficar vinculado a este processo, é feita pela citação. Ok? Então, a citação é um ato de comunicação processual, tá? Nós temos, basicamente, dois atos de comunicação entre o judiciário e as partes. Nós temos a intimação, que vai acontecendo reiteradas vezes no processo, e nós temos a citação. A citação vai acontecer uma vez só. E não somente para o réu, mas para qualquer pessoa que se faça necessária no processo. Porque a citação é um mecanismo que vincula uma pessoa a um processo. Tá? E é por isso que eu coloquei aqui conceito e natureza jurídica. A citação, então, ela é um ato de comunicação processual, e a natureza jurídica dela é um pressuposto processual. Ela é um pressuposto processual, porque olha aqui o processo, ó. O processo só se aperfeiçoa, essa relação jurídica só se aperfeiçoa, só está completa quando a citação acontecer. Porque se a citação não acontecer, o réu não está vinculado a este processo.
esse réu só aparece aqui nessa relação processual quando essa citação acontecer. E aí nós temos a vinculação deste réu a este processo. Daí o tamanho da importância da citação. E, obviamente, que essa citação seja feita de uma maneira válida. Não adianta nada ter a citação e a citação não ser de uma maneira válida. Ok? Então é isso que nós vamos analisar nesse vídeo, né? Os detalhes da citação, nas raras hipóteses em que a citação não se faz necessária e como a citação é feita. Vamos lá? Continuando então, nós temos primeiro as hipóteses de dispensa da citação. Você falou, mas Antônio, você acabou de fazer um discurso aí para dizer da importância dela, não sei o quê, agora você vai falar que ela não é importante, que ela é dispensada? Calma, vamos analisar então. A citação, quando você tem indeferimento da inicial, hipóteses, artigo 330, e improcedência liminar, artigo 332, nesses casos, o réu ganhou. O réu saiu vencedor. Então, nesses dois casos, o processo é válido, é eficaz, sem que tenha havido citação. Porque o réu ganhou, o réu não perdeu. Então, não há problema nenhum em ser validado este processo sem que a citação tenha acontecido. Ok? Então, são as hipóteses que o Código expressamente coloca. Começa a estudar a citação a partir do artigo 238. Se você quiser abrir o seu código ali no artigo 238, a gente vai seguindo, você vai perceber que o vídeo segue mais ou menos, não é, a sequência não é exatamente a do código, não dá para ser, mas ele segue mais ou menos os dispositivos, tá? Do código, o vídeo. E é por isso que o código dispensa a citação como requisito de validade, requisito de existência do processo, para indeferimento da inicial e improcedência liminar. O réu vai ser apenas intimado para dizer que aconteceu aquele processo, já morreu e ele já ganhou. Tá? Agora, fora esses dois casos, não dá para pensar num réu presente num processo sem citação, a não ser em um caso, um casinho só. Qual é o caso? O caso em que o réu, né? Porque nesses dois aqui, ó, o processo foi natimorto. Ele nasceu e morreu. Então não tem problema. Agora, o único caso em que nós vamos ver isso aqui, ó, nós vamos ver os três sujeitos processuais vinculados ao processo sem que tenha acontecido citação com o comparecimento do réu. Tá? Então, se o réu compareceu aos autos formalmente, se ele peticionou, por exemplo, antes de ser citado, nós não precisaremos fazer o ato citação, porque ele já terá ingressado nos autos. Tá? Então, fora as hipóteses em que o processo é um natimorto, quer dizer, nasceu e morreu, lá do 330 e 332, fora essas duas, mas nessas duas o processo não andou, ele começou, deu uma respirada e morreu. Fora essas duas, eu só tenho um processo válido sem citação do réu se o réu compareceu aos autos, se o réu se fez presente por sua vontade, por sua atitude. Tá bom? Por isso, o comparecimento do réu supre a falta de citação. Ok? Continuando aí. Vamos ver quem é o destinatário da citação. Por óbvio, o próprio citando, né? E notem, eu não coloquei aqui réu. Claro que em 98% das vezes a gente vai citar o réu. Mas é perfeitamente possível que outras pessoas sejam citadas. Pessoas que efetivamente não sejam rés no processo. Tá?
Eu vou citar todo aquele que eu queira ver vinculado a um processo. A citação é isso. É um mecanismo pelo qual alguém se torna vinculado ao processo. Sobre o mecanismo a partir do qual a pessoa não pode se esquivar dos efeitos daquele processo. Por isso que a gente coloca, a gente não, o código coloca, citando. No mais das vezes vai ser o réu. Então, ele tem que receber a citação pessoalmente. Tá? Mas tem algumas exceções. Então, vejamos agora as exceções. As hipóteses em que não é o réu que vai receber pessoalmente a citação, porém a citação será válida. Então, representante legal, não é? Representante legal, eu tenho nas hipóteses em que a lei diz que alguém representa outra pessoa. Né? Pais, tutores, curadores. Então esse é o representante legal. Imagina uma criança de 3 anos sendo processada, um dos meus filhos, por exemplo, o meu caçulinha, que 2 semanas vai fazer 4 anos, imagina ele sendo processado. Ele pode ser processado perfeitamente, mas ele vai ter que ser citado na minha pessoa, tá? Porque ele é absolutamente incapaz. Né? Imagina então que meu filho tem um imóvel e não está pagando IPTU. Ninguém está pagando IPTU desse imóvel. Ué, meu filho vai sofrer uma execução fiscal de IPTU. Ele vai ser citado, só que vai ser citado na minha pessoa. Tá? Então, o representante legal é aquele que representa a pessoa nas hipóteses em que a lei estabelece. Pais, tutores, curadores. Difícil acontecer. Mais fácil acontecer o procurador. Procurador é aquele que tem procuração, por óbvio. Mas não é qualquer procuração. Para que o procurador possa receber a citação no lugar do citando, essa procuração tem que contemplar poderes para o recebimento desta citação. Se não houver poderes para o recebimento da citação, esse ato é inválido. Esse ato de recebimento da citação. Dá uma olhadinha no artigo 105 do Código de Processo Civil. O artigo 105 do CPC, ele estabelece os poderes, as funções do advogado estabelecidas na procuração. O 105 fala da procuração. E receber citação é um dos poderes específicos. Ou seja, se a procuração não contiver poderes de recebimento de citação, o advogado, nem que seja um advogado, não pode receber citação pelo seu cliente, pelo seu constituído. Tá? Então, quando o código fala o procurador pode ser citado, né? A citação pode ser feita na pessoa do procurador, ele está falando um procurador com poderes para receber citação. Além disso, a administração pública direta, e aí nós estamos falando da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, eles não vão receber citação por intermédio do seu representante, presidente da República, governador, prefeito. Não, não. As entidades da administração direta serão citadas por meio das suas procuradorias. Então, a União será citada por um procurador, por intermédio, né, na pessoa do procurador federal, um estado na pessoa do procurador do estado e o município na pessoa do procurador municipal, tá? Do procurador do município. Naquele município onde não houver procuradoria, aí sim pode ser citado na pessoa do prefeito. Tá? Imagina, todas as demandas contra a União, né, o presidente da República ter que receber citação. Não faria o menor sentido. Continuando aí, quando uma pessoa, notem aqui, né, de maneira genérica, é uma pessoa que trabalha para outrem, uma pessoa que exerce função para outrem. Se ele é responsável pelo ato que ensejou o processo, pelo ato que tornou, que desencadeou o processo,
a citação pode ser feita na pessoa dele. Tá? Então imagina aqui que uma empresa, o gerente trabalha na empresa, causou um dano a alguém. E essa vítima do dano vai processar a empresa. Pede a citação para o oficial de justiça, chega o oficial de justiça lá, ele não precisa chamar o representante da empresa contratual, o diretor. Ele pode fazer a citação na pessoa desse funcionário que praticou o ato danoso. Tá? Mas aí é só se esse funcionário praticou o ato danoso. Repetindo, então, nós temos aí a citação do responsável pelo ato que ensejou o processo na pessoa do ato que ensejou o processo. E por fim, se o locador foi embora do país e não deixou pessoas habilitadas ao recebimento da citação, o recebedor dos aluguéis, a imobiliária, vai poder receber a citação. Mas, Antônio, eu sei de um caso em que você tem aí uma pessoa que não está no Brasil e o aluguel é feito por crédito em conta, né? Não tem ninguém para receber o aluguel. Bom, aí é simples, né? Se está fora do Brasil e você sabe onde está lá fora, cita por carta rogatória, se o Brasil tiver tratado internacional com esse país onde a pessoa está. Se não sabe onde está ou está num país com o qual o Brasil não tem tratado, vai citar por edital, como a gente vai falar inclusive nesse vídeo aqui. Ok? Então essas são as hipóteses em que a pessoa é citada pessoalmente ou por meio de um procurador, por meio de um funcionário seu. Não confundam uma que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a citação pelo correio, que o carteiro pode deixar a carta na portaria. Tá? Lá é um detalhe do procedimento. Mas, por exemplo, um oficial de justiça, se for citar alguém num condomínio, tem que chamar a pessoa tem que descer e ser pessoalmente citado. Ok? E por falar em local da citação, aonde que a citação pode ser feita? Resposta: em qualquer local. Pode no meio da rua? Pode. Pode na escola? Pode. Pode no trabalho? Pode. Pode de madrugada? Pode sim. Tá? A única exceção que o Código de Processo Civil fala em se tratando de local é o militar em serviço ativo. A ideia do Código é não atrapalhar o serviço. Então o Código fala, primeiro procura na casa dele. Encontrou em casa? Cita em casa. Não encontrou em casa? Aí vai atrapalhar o trabalho dele. Aí pode ir atrapalhar o trabalho dele. Tá? Então, o militar em serviço ativo, primeiro ele deve ser procurado em casa. Se ele não for encontrado na casa dele, aí sim ele pode ser citado no serviço. É o que o código estabelece. Horário, como eu já falei para vocês, qualquer horário. A citação ela pode ser feita em qualquer horário, de dia, de noite, de madrugada. Nossa, Antônio, mas não pode ser feita à noite. Claro que pode, cuidado. A citação pode ser feita em qualquer horário, de madrugada. Pode. Tá? A proibição para a noite é na casa. A Constituição, no artigo 5º, trata da inviolabilidade da casa. Diz lá, a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo entrar, salvo, tarará, ou durante o dia por determinação judicial. Então, para que a citação seja feita na casa da pessoa, aí sim, tem que estar de dia. Mas se o oficial de justiça encontrar a pessoa na balada, no trabalho, na rua, de 3 da manhã, pode citar? Pode. Pode citar. Tá? Então, cuidado com pegadinha, principalmente de concurso público. Né? A pessoa pode ser citada de madrugada. Em casa não. Em casa só pode ser citada de dia. E qual é o conceito do dia para fins de citação? O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar a esse respeito, e dia é o período que tem luz solar. Né? O Supremo disse, no famoso acórdão, o dia vai da aurora ao crepúsculo, ou seja, do momento em que o sol nasce até o momento em que o sol se põe. Tá bom? Então, raiou luz do sol, o sol nasceu, a citação pode ser feita. Não importa o horário.
O mesmo se diga ao pôr do sol. Enquanto o sol não se pôs, não importa o horário, ele vai poder ser citado. Ok? Continuando aí, falando da citação, vamos analisar vedações. Quando que a citação não pode ser feita? Bom, se o oficial de justiça encontrou a pessoa incapaz, não será feita a citação. Se você já sabe que é incapaz, você também não faz a citação pessoal. Você faz na pessoa do curador ou do curador especial. Então, se a pessoa já tem curador, faz na pessoa do curador, representante legal. Se a pessoa não tem curador, o oficial de justiça chegou lá e encontrou a pessoa incapacitada para receber a citação. A pessoa era mentalmente doente, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. O oficial de justiça faz a citação? Não. O oficial de justiça volta, reporta aquilo para o juiz, certifica que aconteceu aquilo, o juiz vai nomear um médico que vai fazer um laudo, e se o médico disser que realmente a pessoa não tem condições, aí o juiz nomeia um curador especial, que vai ser só para aquele processo, e esse curador especial vai receber essa citação. Tá? Então essa é a primeira hipótese do incapaz. Pessoa que estiver em ato de culto religioso, qualquer religião, o Brasil não tem religião pessoal, vocês sabem disso. Cônjuge ou parente de pessoa até o 2º grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Ok? Antônio, eu não sei o que é parente colateral, o que é parente consanguíneo, etc e tal. É fácil. Vou desenhar aqui para você, tá? Então imagina o seguinte, você tem lá o citando. Pai e mãe vô e vó. Aí o citando é casado. Você tem o cônjuge. E aí eles têm filhos. O cônjuge também tem mãe e pai. O pai tem um irmão. Vou colocar aqui mais para baixo, que é o tio. Depois, o tio tem um filho, que é o primo. E o citando também tem um irmão. Toda vez que para encontrar... O citando está aqui, né? Vejam. Toda vez que eu só subo ou só desço, eu tenho um parentesco na linha reta. Toda vez que eu tenho que subir e descer, então aqui é a linha reta, aqui é na linha colateral. Todos os parentes, deixa eu mudar de cor aqui. Todos os parentes que estão desse lado são os parentes por consanguinidade, vínculo de sangue com o citando. Todos os parentes que estão desse lado, notem, são os parentes do cônjuge de sangue. Se são parentes consanguíneos do cônjuge, são parentes por afinidade do citando. Ok? Então, nós já sabemos consanguinidade e afinidade. Nós já sabemos na linha reta ou na colateral. O que falta ver? Falta ver o grau de parentesco. E é mais fácil do que vocês imaginam para saber o grau de parentesco. É só contar 1 grau a cada passo.
Simples assim. Então, o citando está aqui. Dê um passo para chegar até o pai. O pai é parente de primeiro grau. Mãe também. E a avó? E avô? 1, 2. Avô é parente de segundo grau. E a avó também. E o tio? Tio é parente de terceiro grau. Então, porque eu saí do citando pai, vô e desceu para o tio. E agora eu vou matar o seu primo de primeiro grau. Olha lá, citando pai 1 grau, vô segundo, tio terceiro. Meu primo é meu parente de quarto grau. Não existe parente, não existe primo de primeiro grau. Não existe primo de segundo grau, tá? Só tem primo de quarto. Ah, e um primo de quinto? Não tem não, porque o direito só reconhece parentesco até o quarto grau, na linha colateral. Tá? Então, os únicos primos que você tem são aqueles que você imaginava que eram primos de primeiro grau, eles são primos de quarto grau. Tá? Filho é parente em primeiro grau. E o irmão? O que você acha que é o irmão? Se você falou que o irmão é parente de segundo grau, você acertou. Tá? Quando a gente fala de citação, 7 dias, cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim na linha reta ou na colateral. Agora eu vou pintar aqui de marca-texto até o segundo grau. Então, se o camarada está no velório ou numa semana de falecimento do pai, não pode receber citação. Do avô, também não. Já do tio pode. Então, vamos mudar a corzinha aqui. Do tio pode. Do primo pode também. Justamente porque tio é de terceiro, primo é de quarto. E a proibição é de citação da pessoa se ela foi recente um falecimento de parente até o segundo grau. Ok? E aqui, vocês têm que tomar cuidado, porque a pergunta no concurso público não vai falar isso. Não vai falar, ou no exame da OAB. O cara estava no velório de um parente de terceiro grau. Não é assim que vai falar. Estava no velório do tio. Foi citado. Não, pode? Pode. Tio é parente de terceiro grau. Estava no velório do irmão. Pode ser citado? Não. Parente de segundo grau. Estava no velório do primo. Pode ser citado? Pode. Parentesco de quarto grau. E é com isso que a gente tem que tomar muito cuidado sempre. Tá bom? Vamos continuar aí. Agora eu vou apagar para continuar falando com vocês. Dar uma limpada aqui nessa nossa lousa. Tá? Continuando aí, meus queridos. Deixa eu só acertar aqui. Então, cônjuge ou parente até o segundo grau. Noivos nos 3 dias seguintes ao casamento. Doentes enquanto grave o seu estado. Nossa, Antônio, qual é a gravidade? O que é a doença grave? Aquela que impeça o exercício do direito de defesa. Né? Se a pessoa está tão doente, está em coma, está impossibilitada de se defender, de constituir advogado, de ir até um advogado, essa citação não pode ser feita. Tá? Essas são as proibições de que se realize a citação. Antônio, mas e se a citação acontecer mesmo nessa situação? Aí é fácil. Se a citação é nula, a pessoa nem se preocupa. Ela não precisa se defender agora. Quando ela puder se defender, ela vai peticionar nos autos para alegar que a citação é nula. Quando ela peticionar nos autos para alegar que a citação é nula, começa a correr o prazo para o oferecimento da defesa. Então, se houve citação nula, a pessoa não deve simplesmente peticionar
requerendo a anulação e esperar o juiz anular para depois continuar o processo. Não. Ela peticiona e já sabe que ali começou o start para o prazo de defesa. Então, o melhor que a pessoa pode fazer é, ela já faz a defesa, já peticiona fazendo a defesa, pedindo a aceitação dessa defesa pelo reconhecimento da invalidade da citação. Essa é a melhor coisa a se fazer. Tá? Que é o que acontece na prática. Então, já aconteceu comigo. Então, o cliente chegou lá no escritório, tendo sido citado, citação era nula. Eu já fiz calmamente a contestação e aí eu peticionei nos autos, falando, juiz, a citação foi nula. Já faz prazo de contestação 15 dias úteis. Tá? 15 dias, vamos trabalhar assim. Então, vamos imaginar que já fazia 30 dias que a pessoa tinha sido citada. Juiz, eu sei que já faz 30 dias, mas eu requeiro a aceitação dessa contestação por reconhecer nula aquela citação. Aí o juiz pega a minha contestação, lê e analisa a minha alegação, né, de nulidade da citação. Se ele concordar com isso, não, realmente a citação foi nula, eu recebo a contestação. Ou ele pode dizer, não, eu entendo que a citação não foi nula, então eu decreto a revelia. É assim que funciona. Mas é claro, se houver um vício, o juiz tem que reconhecer um vício, porque ele é o primeiro obrigado pela lisura do processo. Bom? Vamos falar agora dos efeitos da citação. A citação, ela pode até ser ordenada por juízo incompetente. Tá? Não tem problema que o processo tenha começado num juízo incompetente. Mas a citação em si tem que ter sido válida. Para produzir esses efeitos, a citação tem que ser válida. Que são 3. Litispendência, litigiosidade da coisa e constituição em mora. Tá? O que é litispendência? É lide pendente. Para esse réu, só existe o processo, só está pendendo uma lide contra ele, se ele tiver sido citado. Tá? Isso, por hora, não tem muita importância, mas quando você for estudar execução, né, e tem vídeos aqui no canal, tem uma playlist sobre tutela executiva, e lá tem um vídeo sobre fraude à execução. E a fraude à execução ela é caracterizada quando a pessoa que está sendo processada aliena bens já estando sendo processada. Mas para esse réu, ele só está sendo processado quando ele já foi citado. Por quê? Porque um dos efeitos da citação é a litispendência, é a lide, que só está pendente para esse réu depois que ele foi citado. Além disso, a coisa discutida no processo, então vimos a litispendência, então temos lá um processo que está discutindo uma coisa, sei lá, uma casa. Essa casa só passa a ficar vinculada ao processo depois que o réu foi citado. Então, quando um processo discute uma coisa, a coisa sub judice, o objeto da demanda, ele só fica vinculado ao processo depois que o réu foi citado. Por quê? Porque um dos efeitos da citação é a litigiosidade da coisa. Então, se a coisa foi vendida antes deste réu ter sido citado, não era coisa litigiosa, não era coisa sub judice. Também muito importante aqui, essa regrinha, quando você vai estudar fraude à execução. E a terceira, que não se relaciona com a fraude à execução, mas é muito importante também, que é a constituição em mora. Né? Você tem lá mora decorrente de ato ilícito, que está lá no Código Civil. O réu está em mora desde o momento em que ele praticou o ato ilícito. Se você tem contrato com data de vencimento, o réu está em mora desde que o contrato venceu e não foi pago. Mas se você não está tratando de um processo com ato ilícito,
causação de dano. Se você não tem um contrato com vencimento. Então vamos imaginar o seguinte, você me emprestou lá uma casa para eu morar e foi verbal o contrato. Foi verbal o contrato. Até o momento que você fala, Antônio, devolve. E eu não devolvo, você entra com um processo contra mim. A partir de que momento eu sou considerado em mora? A partir do momento em que eu for citado. Por quê? Se não houver contrato com data de vencimento e se não for ato ilícito, ilícito civil, tá? O do 186 do Código Civil. Se não for um ato ilícito, o devedor está em mora a partir do momento em que ele é citado. Ok? Continuando lá, vamos analisar agora as formas de citação. Quais são os mecanismos pelos quais a citação é feita? Citação pelo correio, o carteiro leva cartinha, colhe a assinatura no aviso de recebimento e está citado o réu. O oficial de justiça faz a citação. O escrivão ou escrevente pode fazer a citação lá no fórum. Pode ser feita por edital, quando a pessoa não é localizada, e pode ser feita por meio eletrônico. Vamos analisar cada um desses mecanismos, começando da citação pelo correio. Uma coisa legal da citação pelo correio, ela vai acontecer para qualquer comarca do país. Então, o réu está em Manaus, eu estou aqui em São Paulo. E aí, o processo está tramitando em São Paulo, o réu está lá em Manaus. Sai uma cartinha do fórum aqui, uma vara, sei lá, 89ª Vara Civil Central, no João Mendes, que vai por correio até Manaus e volta. E está feita a citação. Tá? Isso é uma praticidade que a citação pelo correio oferece. Tá? Ela sai do juízo, onde tramita, né, é colocado no correio, e o correio leva e traz a citação. Tá? Mas nem tudo são flores, porque em alguns casos é proibida a citação pelo correio. Vamos analisar essas proibições. Ações de Estado. Veja que aqui o E está minúsculo. Então não tem nada a ver aqui com o governo, com a administração pública. Ação de Estado aqui é Estado civil. Divórcio, separação, anulação de casamento, adoção, etc, etc, etc. Tá bom? Cuidado. Esse Estado aqui não é poder público. Depois, quando o citando é incapaz, já falamos, não faz sentido também um incapaz ser citado pelo correio, porque ainda que ele assine o aviso de recebimento, não faz a menor ideia do que está acontecendo. Não precisa ser por oficial de justiça. Além disso, pessoa de direito público. Aqui sim nós temos as entidades da administração direta e algumas da administração indireta. Cuidado! Da administração, né? Você tem a administração direta e a administração indireta. A administração direta, nós temos a União, Estado, Distrito Federal e município. União, Estado, Distrito Federal e município. Todas essas, direito público. Administração indireta. Nós temos as autarquias, nós temos as fundações autárquicas. Eu até vou trocar de cor. Nós temos as empresas públicas. E as sociedades de economia mista. Ok? Muito cuidado aí.
Nesse quadro, os que eu coloquei em vermelho são pessoas jurídicas de direito público. Os que eu coloquei em azul, apesar de integrarem a administração pública, apesar de uma delas se chamar empresa pública, elas não são pessoas jurídicas de direito público. Elas são pessoas jurídicas de direito privado e podem ser citadas pelo correio. Tá bom? Vamos lá para o quadrinho de novo. União, Estado, Distrito Federal e Município. Pessoa jurídica de direito público pode ser citada pelo correio? Não, porque é uma das vedações. Autarquias e fundações autárquicas, também chamadas de fundações públicas, podem ser citadas pelo correio? Não. Mas empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado e, nessa medida, podem perfeitamente ser citadas pelo correio. Cuidado! Também, quando citando residir em local não atendido pelo correio, isso é óbvio, ou se o autor justificadamente requerer de outra forma. Aí, normalmente, o autor vai requerer por oficial de justiça. Tá? Mas tomem cuidado, né, com a citação das pessoas jurídicas da administração pública. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado e pode ser citada pelo correio. Toma cuidado com isso, tá bom? Vamos analisar agora o procedimento. O primeiro passo do envio, o primeiro passo dessa citação é o envio da carta pelo Poder Judiciário. Então, o escrevente está lá no fórum, ele faz a carta de citação, coloca no correio e envia. Ok? Isso é tudo feito pelo Poder Judiciário. A entrega é feita pelo carteiro. Ok? E aí sempre perguntam, Antônio, o carteiro chegou lá e a pessoa não quis assinar, a pessoa se recusou a assinar. O que acontece? Nada, a citação não aconteceu. O carteiro não tem fé pública para chegar lá e falar, certifico que a pessoa se recusou. Ele não pode fazer isso. O carteiro chega lá para entregar a carta e precisa da assinatura no aviso de recebimento. Se a pessoa não quis receber a carta ou não assinou o aviso de recebimento, o carteiro vai devolver a carta sem assinatura do aviso de recebimento. O aviso de recebimento volta em branco para o processo e a citação vai ter que ser feita de outra forma. Tá? Não há aí uma citação, nesse caso, pelo carteiro feita à revelia do citando. Não. A citação não vai acontecer e vai ter que ser feita de outra forma, muito provavelmente por oficial de justiça. Ok? Então, nós temos lá o envio da carta pelo judiciário e a entrega pelo carteiro, que colhe o carteiro, obtém a assinatura no aviso de recebimento, o famoso AR. Por isso que muitas vezes as pessoas, fui citado por AR, foi citado por AR. Você é citado por carta. O AR é um dos documentos, né, desse procedimento da citação por carta. Tá bom? Aqui nós temos uma peculiaridade bastante interessante. Quando for condomínio e quando for pessoa jurídica, o aviso de recebimento não necessariamente precisa ser assinado pelo citando. Tá? No condomínio, a carta, o aviso de recebimento, pode ser assinado pelo profissional da portaria. Nas pessoas jurídicas, pelo funcionário da recepção. Ok? Então, o que nós temos aqui? Facilitação desse ato jurídico, desse ato processual, da citação. Ok? Então, quando nós temos o funcionário da portaria, ele pode se recusar a assinar? Pode. O código fala que ele pode se recusar a assinar, desde que ele declare que a pessoa está ausente. Aí você fala assim, Antônio, ausente? Foi declarado ausente nos termos da legislação civil? Não, porque senão ficaria sem sentido o próprio sistema da citação pelo correio nesse caso. Essa ausência aí não é nem uma ausência tão formal
como aquela ausência judicialmente decretada, e nem tão simples como aquela está ausente porque está trabalhando, ou foi para a faculdade, não vou receber porque ele foi para a faculdade e está ausente. Não é isso. O que o código quer dizer com essa ausência é uma ausência que impeça o direito de defesa. Então ele está viajando com volta indefinida, né? Ele não mora mais aqui, ele se mudou, ou ele se separou, ou ele está em processo de separação, fica indo e voltando, eu nunca sei quando ele vai estar aqui. Né? É o bom senso aqui, é a interpretação segundo a boa-fé, que é um dos princípios do Código de Processo Civil, como a gente colocou lá, inclusive, no vídeo que trata de princípios de direito processual civil. Tá? Então, essa ausência que permite ao funcionário da portaria dizer que se recusará a receber, a assinar o aviso de recebimento, é uma ausência que impeça o exercício da defesa por parte do condômino, da pessoa que mora lá. Okay? No caso da empresa, é mais tranquilo, porque a empresa está ali pulsando, está ali vivendo, funcionando. O funcionário da portaria pode tranquilamente receber este ato e assinar o aviso de recebimento. Ok? Vejamos agora a citação por oficial de justiça, também chamada citação por mandado. Então, quando cabe a citação por oficial de justiça? Em qualquer hipótese. Na verdade, a citação por oficial de justiça é a mais formal de todas. É aquela que tem o maior cuidado de todos os mecanismos de citação. Então, onde não couber pelo correio, que é o meio simples, cabe por oficial de justiça. Onde for eventualmente frustrada a citação eletrônica, pode ser feita por oficial de justiça também. Tá? É o grande mecanismo de citação. Só que é muito caro, é muito demorado, é muito trabalhoso, por isso o código vem cada vez mais optando por outros mecanismos de citação. Mas é o meio mais robusto, mais formal, mais solene de citação. Ok? Qual é o procedimento? Então, o cartório, o judiciário elabora o mandado de citação e o oficial vai lá e faz a citação. Só que, diferente da cartinha do correio, somente pode ser o oficial de justiça daquela comarca, daquela região metropolitana ou, se for uma comarca contígua e de fácil comunicação. Contígua é a que faz divisa, uma divisa com a outra. Mas não basta que uma cidade tenha divisa com a outra. Tem que ser de fácil comunicação. Porque, às vezes, dois municípios fazem divisa, mas eles fazem divisa na região serrana, na região rural. Então, as cidades são muito longes. Né? Existem cidades no litoral aqui de São Paulo que fazem divisa com a capital paulista. Mas de carro seriam horas, são horas de viagem. Então, apesar de uma cidade fazer divisa com a outra, não é de fácil comunicação. Então, comarcas contíguas, comarcas que tenham divisa, elas só permitem que o oficial de justiça faça citação, intimação, penhora na outra cidade, na outra comarca, se além de ter divisa, se for de fácil comunicação. Senão, não faz sentido. Tá? Então, o oficial aqui, ele não faz citação longe daquela comarca que ele trabalha. Se for uma citação longe, será feita por carta precatória. Então você tem onde tramita o processo, que é o juízo deprecante, que envia a carta para o juízo deprecado. O juízo deprecado recebe isso. Quem distribui lá no deprecado é o advogado, ele faz isso, né? O judiciário do deprecante faz a carta precatória e o advogado é responsável por pegar isso e levar até o juízo deprecado. Ele dá a entrada lá, vai para uma das varas e o juiz de lá manda um oficial de justiça de lá fazer a citação. Tá? Quem cita, então, é o oficial de justiça do juízo deprecado. Feita a citação, ele devolve para o deprecante. Mas às vezes, então, sei lá, saiu de São Paulo para Bauru. Chegou lá em Bauru, teve a notícia que o citando não está mais em Bauru, foi para Campinas. O de Bauru não vai mandar de volta para São Paulo, ele manda direto para Campinas. Tá? A carta precatória, ela vai atrás do citando. E a isso se dá o nome de caráter itinerante da carta
precatória. Ok? Pois bem, o mandado é cumprido pelo oficial de justiça na sua comarca ou contíguas região metropolitana. E qual é a conduta do oficial de justiça no momento da citação? Ele chega lá, identifica o citando, vê, né, pega o documento, vê, se certifica de que é aquela pessoa e ele fala, olha, senhor, senhora está sendo citado, está sendo citada, processo número tal, aqui está a contrafé, a cópia da petição inicial, tem audiência marcada para tal data, audiência de conciliação do 334, ou o oficial fala, tem 15 dias para o oferecimento da contestação. Se a pessoa rasgar tudo isso na frente do oficial de justiça, não tem problema nenhum. E é aí que a citação para o oficial de justiça é mais forte do que a citação pelo correio. Porque em se tratando de oficial de justiça, ele tem fé pública para falar, olha, certifico e dou fé que nessa data fui lá e a pessoa se recusou, mas a citação está feita. Então aquele negócio que o carteiro não pode, não tem fé pública para considerar a citação feita, se a pessoa virou as costas, o oficial de justiça pode. Tá? Então o oficial vai lá, faz a citação. A pessoa assinando ou não, ela está citada. Aí o oficial faz a certidão de que fez tudo isso, que fez a citação e tal, e devolve isso para o fórum. E aí será juntado aos autos o mandado devidamente cumprido, a cópia com a assinatura do citando e a certidão do oficial de justiça dizendo que fez a citação. Ok? Essa é a chamada citação por mandado, por oficial de justiça normal. Mas também tem uma outra modalidade feita por oficial de justiça. É a chamada citação por hora certa, ou citação com hora certa. Que é o seguinte, o oficial foi lá, perguntou pela pessoa, e ele percebeu que ele está sendo enrolado. O oficial percebeu que a pessoa está fugindo, está se esquivando para não ser citada. E aí o oficial vai fazer a chamada citação com hora certa, ou citação por hora certa. Que tem 2 requisitos. Muito cuidado. A pergunta já caiu na OAB, o pessoal errou de baldada. Tem 2 requisitos. Quais são os 2 requisitos da citação por hora certa? Requisito objetivo. Procurar 2 vezes sem encontrar. Requisito objetivo. Requisito subjetivo. Suspeita de ocultação. Tá? Não basta que o oficial procure e não encontre. Ele precisa procurar e não encontrar. Foi 2 vezes, procurou e não encontrou. Ele suspeita que a pessoa está se ocultando para não ser citada, que a pessoa está se escondendo. Se ele só procura e não encontra, mas não há a suspeita, não há o requisito subjetivo. Não pode ser feita a citação. Se o oficial de justiça procurou, não encontrou, devolve o mandado para o processo. Ó, não encontrei. Ponto. Tá? Mas vamos imaginar que ele procurou 2 vezes, não encontrou, e está desconfiando que a pessoa não está, que ela está lá, né? Mas ela está se esquivando para não ser citada. Está se ocultando. Então tem lá o requisito subjetivo também. Vejamos então qual é o procedimento da citação por hora certa. O oficial de justiça ele vai falar, olha, eu acho que a pessoa está se ocultando, acho que ele está aí, mas está se escondendo. Então faz o seguinte, amanhã eu volto e eu vou fazer a citação. Eu volto amanhã em tal horário e eu vou fazer a citação. Queira ele ou não, esteja ele aí ou não. Tá? Então o oficial intima a pessoa que está ali, portaria, parente, vizinho, que ele vai fazer isso. No dia, obviamente tem que ser no dia e no horário que ele diz que virá, senão temos nulidade aí, né?
No dia e no horário que ele disse que virá, dia seguinte, o oficial vai e faz a citação, esteja a pessoa ou não. Ainda que nesse outro dia exista certeza que a pessoa está em outro lugar, a citação vai ser feita. Tá? Se o citando estiver lá, o oficial cita. Se o citando não estiver, ele entrega o mandado e uma cópia da petição inicial para quem estiver na portaria, para um vizinho, para um parente. Pode ser a pessoa que estava no dia anterior ou não. Para quem estiver ali, ele entrega e dá por feita a citação. Tá? Mas lembra, tem que ter o requisito subjetivo, tem que ter a suspeita. Tá? É por isso que ele pode fazer isso. Ele suspeita que a pessoa está se escondendo. Ok? E aí, então, ele volta, devolve nos autos e o escrevente lá no fórum vai enviar uma carta para ele dizendo que ele foi citado por hora certa. Mas a carta não é requisito da citação por hora certa. A citação já aconteceu. A carta é só um plus para mais segurança naquele processo. Ok? Eis aí, então, a citação por hora certa, que é uma modalidade de citação por oficial de justiça. Ok? Vejamos agora a citação por edital. O que é a citação por edital? É aquela citação em que vai acontecer a publicação. Nossa. Vai ser publicado um edital, ok? Para dar ciência para a pessoa que ela está sendo processada, que o processo existe, e facultando essa pessoa o exercício do direito de defesa, ok? É, por excelência, a citação chamada de ficta, fictícia, porque ninguém efetivamente toma ciência do edital. Eu mesmo sou advogado há 17 anos. Se eu for citado ou se eu fui citado, eu não sei, não saberei, não sei que fui citado por edital, porque ninguém lê os editais. Ele é mais por uma forma de regularidade do processo. Para ser possível a alguém que não sabe onde o citando está, para que essa pessoa possa processar. Né? Imagina que você tem uma casa e aí o vizinho, a casa ao lado da sua, está em ruínas, vai cair sobre a sua, você não consegue localizar o proprietário, você vai no registro de imóveis. O último dono de lá teria 150 anos, quer dizer, é certeza que ele morreu, mas não fizeram um inventário de nada, você não tem como encontrar os proprietários. Vai fazer a citação por edital. Tá? Então, se você não sabe onde a pessoa está, ou se a pessoa, você até sabe, em outro país, mas o Brasil não tem tratado de cooperação. Ou se você nem sabe quem são os citandos, vai fazer a citação por edital. Ok? Então, o cabimento, local desconhecido ou local inacessível, também entendido como tal aquele país com o qual o Brasil não tem tratado, ou se o próprio réu é desconhecido. Ok? Mas eu vou alegar que eu não sei onde a pessoa está. Se eu fizer isso de má fé, né, se eu sei onde a pessoa está e oculto isso, porque ninguém lê edital e essa pessoa não vai ler e não vai se defender, provavelmente eu vou ter vantagem processual, eu vou ser punido. Eu vou pagar uma multa se eu, autor, alegar as hipóteses por má fé, eu vou pagar uma multa de 5 salários mínimos que vai para a parte contrária. Tá? Mas hoje essa multa tem a aplicação um pouco mitigada pelo seguinte: não basta eu simplesmente pedir para citar por edital. Não basta eu simplesmente alegar que não sei. Porque antes de determinar a citação por edital, o juiz vai determinar efetivamente que se faça a busca, né? Que se façam tentativas para a localização do citando. Então, dificilmente na prática vai acontecer de uma citação por edital logo de cara, assim, a pedido do autor da ação. Ok? Vejamos agora, então, o procedimento. É feito o pedido, né? O juiz deferindo a citação por edital.
é elaborado o edital, quem elabora o edital é o advogado da parte, e o edital é publicado. Aonde que ele é publicado? No site do tribunal e na plataforma de editais do CNJ. Mas, Antônio, não é em jornal de grande circulação? Já foi, hoje em dia não é mais. Mas pode ser? Além desses dois sites? Pode ser? Pode. Se o juiz entender cabível segundo as circunstâncias daquele processo, o juiz determina a publicação em jornais, sim. Tá? Mas obrigatórios são dois lugares: o site do tribunal e plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Ok? Esse edital fica lá de 20 a 60 dias. Tá? Esse é o prazo do edital. O juiz diz qual vai ser o prazo do edital. 20, 30, 40, 60. Tá? Então, não é nesse prazo que a pessoa tem que se defender. Esse é o prazo do edital, de 20 a 60. O juiz fixa lá, sei lá, 30. Então, vai ficar por 30 dias. Esgotado esse prazo de 30 dias, começa a correr o prazo para a defesa. Ok? Continuando aí, terminado o prazo do edital, começa o prazo para a defesa e a citação está devidamente feita. Claro que a publicação do edital nos locais competentes, nos sites competentes, vai ser certificada nos autos, porque quem faz isso é o próprio fórum, é o próprio judiciário, o escrevente, já que é tudo eletrônico hoje em dia, e isso é devidamente certificado nos autos. Ok? Pois bem, agora, antes de falar das outras modalidades, citação eletrônica ou pelo escrivão, eu queria falar com vocês uma coisa interessante. Notem que de todos esses mecanismos que a gente viu até agora, a citação por hora certa e a citação por edital têm duas características que são únicas dessas duas modalidades. Tem uma característica que é única dessas duas modalidades, que é o seguinte: tanto na por hora certa como na por edital, pode ser que o executado, o réu, a pessoa, o citando, efetivamente não saiba que foi citado. Porque lá na citação por hora certa, embora o oficial de justiça tenha a suspeita, pode ser que ele se enganou na suspeita. Ele achou que a pessoa estava se ocultando, mas não estava. Né? Então, o que vai acontecer nesse caso? Tanto na citação por edital, como na citação por hora certa, nós chamamos essas duas modalidades de citação ficta. Tá? Então, citação ficta, edital e hora certa. Edital e hora certa. Ficta, porque ela é fictícia. A lei sabe que existe uma grande chance da pessoa não tomar contato com a citação. Então, o Código fala, no artigo 72 do Código de Processo Civil, se houve citação ficta, ou seja, se houve citação por edital ou citação por hora certa, mais revelia, e o que é a revelia? É a ausência de contestação. Tá? Citação ficta mais ausência de contestação, o juiz vai nomear um curador especial. Eu já falei de curador especial em outros vídeos para vocês. É aquele que representa aquela pessoa só naquele processo, zelando pela regularidade daquele processo. Tá? Então, se ele foi citado por edital e se defendeu, não tem curador especial. Se ele foi citado por hora certa e se defendeu, não tem curador especial. Só vai ter curador especial se ele foi citado por edital ou hora certa, citação ficta, e houve revelia. Passou o prazo para a defesa e não foi apresentada a defesa. E aí o que acontece? O juiz nomeia um curador especial que é obrigado a
oferecer contestação. Ok? Ele é obrigado a oferecer a contestação. Esse curador especial, essa função, vai ser desempenhada pela Defensoria Pública. Essa função é desempenhada pela Defensoria Pública. Okay? O defensor público apresenta uma contestação, chamada contestação por negativa geral, e isso afasta a presunção de veracidade da revelia. Revelia, se der uma olhada no 344, 345, ela gera presunção de veracidade. Mas, nesse caso, haverá revelia, mas não haverá presunção de veracidade. Porque o juiz vai nomear um curador especial que é obrigado a apresentar contestação por negativa geral. Ok? Só nas modalidades fictas de citação. Pois bem, vejamos agora então as duas últimas modalidades de citação. Citação pelo escrivão. Citação pelo escrivão é uma coisa muito feita na prática, que não estava no código anterior e acabou sendo incorporada pelo novo código. Tá? Apenas foi a positivação do que acontecia. Então vamos imaginar que eu, Antônio, vou lá no fórum ver um processo, vou lá no fórum fazer uma audiência, e aí o escrevente, numa determinada vara, Antônio, você é advogado dessa empresa? Eu digo, sou. Tem procuração com poderes para receber citação? Eu digo, tenho. Sou eu, faço todo o jurídico dessa empresa. Então, tem um processo aqui contra ela. Você já não quer receber a citação? E aí você já toca esse processo também? Tudo bem, vamos lá. Aí eu vou lá, assino, recebo a citação e pronto. Né? Então, não foi pelo correio, não foi pelo oficial de justiça. Quem me citou? Escrivão ou escrevente. Tá? Ele me citou, eu assinei ali tomando ciência do processo, pronto, estou citado. Tá? Então, essa citação pelo escrivão, ela é aquela feita ali no fórum quando o citando ou seu representante está no fórum e facilita o trabalho de todo mundo. E por último, então, a citação eletrônica. O que é a citação eletrônica? É a citação pela internet. Ela não está no Código de Processo Civil. Apesar do código mencionar, ela está na Lei 11.419, acreditem, de 2006. É a lei do processo eletrônico. Ela fala citação e intimação eletrônicas. Ok? E qual é o procedimento? O procedimento é muito simples. Tá? Nós temos lá a inclusão da citação no sistema. Quem que faz essa inclusão? O funcionário do judiciário. O funcionário do judiciário faz essa inclusão. Depois, feita essa inclusão, começa um prazo de 10 dias corridos. Durante esses 10 dias, o citando acessa o sistema. Quando ele acessou, no momento em que ele fez o acesso, ele foi citado. Tá? Então, a citação não é feita, a inclusão do dado na plataforma, a inclusão da ordem de citação na plataforma, não é a citação. Em alguns sistemas, diria todos, mas isso não é obrigação, quando o escrevente lá no fórum incluiu isso no sistema, sai um e-mail para a empresa, avisando, olha, tem coisa lá para você ver. Esse e-mail não é a citação. Não é a citação. A citação se dá no momento em que o citando acessa a plataforma. Tá?
Mas ele tem 10 dias corridos para fazer isso. Encerrado aqui o prazo de 10 dias corridos, se ele não acessou, ele será considerado citado no 10º dia. Ok? Então, nossa, Antônio, mas então todo mundo tem que enlouquecer para ficar acessando? Não. Não, porque para ser citado eletronicamente, tem que estar inscrito no tribunal para isso. Então, hoje, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele está escrevendo empresas que queiram ingressar no sistema de citação eletrônica. É muito melhor esse sistema que evita extravio. Imagina uma empresa enorme, quantas citações chegam na portaria pelo correio, né, o porteiro assina e depois perde aquilo. E a empresa toma a revelia. Tá? A citação eletrônica elimina isso. Porque você concentra tudo num escritório só, num departamento da sua empresa, e aí ele entra lá e o prazo é de 10 dias. Não para se defender, para ser citado. Dá para entrar, dá para deixar um setor responsável para entrar uma vez por semana. Tá? Entra lá um dia por semana, baixa todas as citações, ótimo, resolvido. Então realmente é um sistema muito legal. Mas é importante que vocês tenham em mente que a citação eletrônica, ela não se dá pela inclusão da plataforma, né? Quando o escrevente insere isso na plataforma. A citação não se dá quando o e-mail é disparado. A citação se dá quando o citando acessa a plataforma. Se ele não fizer isso em 10 dias corridos, aí sim, esgotado esse prazo, ele será considerado citado. Ok? Vimos então citação. O que é, quais os efeitos, quais as hipóteses e quais os procedimentos. Ok? É um vídeo longo, mas tem bastante informação aí. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.